Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Eu estou com a doutora Cristiane, que é médica ginecologista, obstetra e também escritora. E nós já tivemos várias vezes você aqui, doutora, a gente já falou sobre gravidez na adolescência, gravidez após os 40, a gente já falou da saúde da mulher, enfim. E hoje eu queria falar sobre um assunto que ele se tornou muito polêmico, né? Há anos atrás, a gente via que falavam-se muito da cesárea. Não, a cesárea é o melhor método, enfim. Hoje, isso mudou. Hoje a gente escuta muita gente falando, não, tem que ser o parto normal, fala-se de parto humanizado, porém, algumas pessoas, eu não vou falar aqui o meu posicionamento, porque não cabe a gente passar a informação correta, né? Algumas pessoas ainda são a favor da cesárea, porque acham o parto normal doloroso, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o parto normal e a cesárea, né? Porque muitas vezes também a pessoa fala, não, eu sou a favor do parto normal, não, eu sou a favor da cesárea, mas não sabe o que é um, o que é outro. Isso mesmo. Muito importante passar essas informações, porque ou para quem está grávida, né, que esse dilema realmente está ali na frente, né, da gestante, ou porque em toda a família tem alguém que está grávida, ou você tem uma amiga. Então, quanto mais as pessoas estiverem esclarecidas sobre a questão de parto e cesárea, né, como forma de nascimento e como olhar para isso, melhor para que a gente consiga, né, chegar digamos assim, num bom senso, num denominador comum. E quanto a parto e cesárea, o mais importante é não ter radicalismos. Eu digo para as pacientes, a gente não pode ter uma opinião radical que o parto tem que ser normal ou que vai ser cesárea de qualquer jeito. O ideal é estar avaliando cada paciente na sua realidade, na sua forma de ser, nas suas condições físicas, na condição da sua gravidez, para daí sim eleger o melhor método. Por quê? Porque antigamente, quando eu nasci, por exemplo, eu nasci de parto normal, né? E as minhas filhas foi cesariana. Mas assim, a minha mãe, por exemplo, ela, na época, né? Eu não vou falar. Eu tenho 49 anos, então assim, há 49 anos atrás, o que acontece? Era parto normal, né? Porque realizar uma cesariana há 50 anos atrás era muito complicado, né? A condição cirúrgica, os riscos cirúrgicos, os riscos anestésicos. E se a gente voltar mais no tempo, nem tinha condição. A cesárea era um fato inédito, né? Tinha que ir para um centro grande, se fosse realizar uma cirurgia numa gestante para o neném nascer. Então, as mulheres tinham o bebê em casa, com as parteiras, né? E o que acontece? O índice de complicações, porque o parto normal é feito para tudo dar certo, mas se havia uma complicação, realmente comprometia muito, de forma grave, o bebê e a mãe. Então a gente tem que pensar que parto normal é uma forma normal de nascer, é um mecanismo natural, tem suas vantagens, principalmente na recuperação, só que ele envolve alguns riscos de dificuldade que precisam realmente, aí sim, que a cesariana entre com a melhor opção. Então, antigamente, né, todo mundo sabe assim, minha avó tinha 12 filhos, mas morreu 2 lá no parto, né? Ou, morreu a mãe no parto. Hoje, isso a gente não vê mais, né? Assim, né, quando vê, vira uma notícia, uma manchete e uma bomba. Em relação a isso também, a gente percebe senhoras, né, as avós, que falam, eu tive 10 filhos, 6 vivos e 4 mortos, ou 8 vivos e 2 mortos, porque isso era muito comum. Sim, né? Porque não tinha o que se oferecer, né? Era aquilo ou aquilo, né? A mulher tinha que se submeter àquele processo e se desse errado podia complicar, mas o que se podia fazer, né? Então, hoje em dia, a cesariana veio numa forma de... Primeiro, né, como você falou, antes era tudo normal, que era essa história, era tudo normal, complicou, não tem o que fazer. Depois veio a cesariana. A cesariana veio podendo oferecer, né, tipo, que a mulher não passasse pelo trabalho de parto, que ela não tivesse as dores, que ela não tivesse que ficar esperando, podia ser programado. A cirurgia ganhou segurança anestésica, segurança
para a infecção, segurança nos processos de controle hemorrágico, ou seja, hoje realizar uma cesariana é muito, muito, muito mais seguro do que no início, né, de que a cesariana começou a ser oferecida. Então a cesariana começou a ganhar realmente uma proporção muito grande de ser eleita, né? Porque as mulheres realmente começaram a se desinteressar pelos riscos e pelo mecanismo do parto. E aí veio um outro movimento, que é esse que a gente está vivendo agora, que é o de se falar, é uma intervenção médica, os médicos estão passando na frente da natureza, não estão deixando a mulher viver o processo do nascimento, é uma violência obstétrica, e aí vamos fazer o parto em casa de novo, né? Vamos para casa de novo, parto humanizado. Então, o que acontece? Eu acho que a gente está realmente nesse rebuliço e que logo, logo, eu imagino, vai entrar num equilíbrio em que o parto normal não perde o seu lugar, não perde a sua importância, não perde o seu, né, lado todo mágico de ser, e a cesariana não vai ser mais assim, talvez assim, eleita já, tipo, quero cesárea pronto, né? Ela vai ser mais analisada, mais escolhida, mais determinada para as necessidades e tal, mas que vai se chegar nesse ponto em que nem o parto normal vai ser endeusado ou crucificado e nem a cesárea vai ser endeusada ou crucificada. Então, o mais importante é saber que parto normal tem vantagens e desvantagens e cesariana tem vantagens e desvantagens. Eu trouxe até um modelo de útero para mostrar, né, mais ou menos um mecanismo do que acontece e a partir desse entendimento que as mulheres vão poder estar escolhendo, né, se realmente o trabalho de parto é algo que elas vão poder, entre aspas, encarar ou não. Eu costumo dizer que para ser um parto normal tem que ser um bom parto normal, um parto normal realmente válido, que a mãe queira, que a mãe tenha essa vontade. Segundo, que tenha uma condição boa para isso, ou seja, que o neném não esteja muito grande, sentado, ou que a mãe não tenha uma condição na gravidez, ou o bebê não tenha uma situação que o parto normal ofereça risco. E na hora tem que evoluir bem. Se é para ficar em trabalho de parto 2 dias, eu já acho que não foi, né? Então, tem um gráfico chamado partograma que os médicos acompanham ali o andamento do trabalho de parto e se foge um pouquinho da linha de segurança, já é indicado fazer cesárea. Então, eu penso assim, aquela mãe que emocionalmente não se dispõe para o trabalho de parto, melhor a cesárea. Aquela condição em que, por fatores maternos ou fetais, não está bem favorável, melhor a cesárea. E se na hora que for para o parto normal, porque a mãe quer, porque está tudo bem, não evolui bem, cesárea também. Vamos mostrar então, doutora? Então esse, né, digamos na verdade é um pacotinho, né, de tricô aqui, ele representa o útero. E nessa parte aqui estaria representando o colo do útero. Então, o colo do útero, aqui está a vagina, né? Então, a vagina é um canal muscular elástico que permite o espaçamento dessa musculatura para a passagem do bebê. Mas o bebê não vai passar pela vagina se não tiverem as contrações, ou seja, o útero é músculo, ele vai contrair de forma organizada, regular, e essa contração do útero faz com que o colo do útero, que fica fechadinho aqui durante toda a gravidez, com que o colo do útero vá tendo um processo de dilatação. Geralmente essa dilatação, para uma mãe que está tendo parto pela primeira vez, é em torno de 1 centímetro por hora. Por isso que a gente fala, então um trabalho de parto normal vai demorar, pode ser mais rápido às vezes, então 6, 10 horas, né? Então se você ficar 2 dias em trabalho de parto, já tem algo que não está transcorrendo bem. Então, começaram as contrações, claro que às vezes as contrações começam muito lentas, então a gente considera que está mesmo em trabalho de parto quando tem umas 3 contrações em 10 minutos. E aí até a mulher já percebeu que está com essas contrações. As contrações, elas são de pouco dolorosas a muito dolorosas, depende da sensibilidade de cada um e do momento do parto. No final elas são mais intensas. E aí, mediante as contrações, o colo do útero vai dilatando. E aí o que acontece, né? O bebê que está aqui dentro, ele vai, o nome é expulsão mesmo, vai ocorrendo a expulsão fetal. Então, o primeiro momento do trabalho de parto é a dilatação e o outro é a expulsão. Esse tecidinho aqui está representando a bolsa de líquido. Então, o bebê está dentro da bolsa de líquido. E ou a bolsa já vai ter rompido, né, naturalmente, durante o trabalho de parto, ou às vezes na hora do bebê nascer é que rompe a bolsa. Quando rompe a bolsa, então sai o líquido e o nenê que está lá.
que vai aparecer. Aí o nenê, né, saindo aqui nesse momento do parto, ele está saindo do colo do útero e ele vai passar pelo canal vaginal. Então, geralmente, o bebê, ele vai se posicionar para sair de dentro do corpo da mãe, né? Então vai sair pela vagina nessa posição, com o rostinho para baixo, e depois, pelo mecanismo de parto, ele acaba girando um pouquinho para sair o ombro, e quando o obstetra está atendendo o parto, ele vai então ajudar nesse processo. Então nasceu o bebezinho, logo em seguida, o obstetra o nenê está ligadinho lá com a placenta, né, recebendo oxigênio, nutrientes pelo cordão umbilical. Aí o obstetra corta o cordão umbilical, geralmente a gente espera um pouquinho para parar de pulsar, parar o fluxo de sangue aqui, corta, e o bebezinho vai para o pediatra cuidar, né, o pediatra vai dar o atendimento, o pediatra que acompanha o parto, e aqui ficou a placenta, o cordão, o útero. Então, logo sai as membranas, que é o que formava a bolsa, e sai também a placenta, que algumas pessoas querem levar para casa para fazer creme para o rosto, mas a gente, no geral, a gente não dá para ninguém porque não tem nada a ver. A placenta é dispensada, né? Ela vai, na verdade, né, ela já serviu, fez seu papel, aqui ela vai ser dispensada, vai para o lixo, na verdade. E ficou o útero lá, né? E vai, então, o útero diminuir de volume, ficar bem bonitinho para uma próxima gravidez, está tudo lá preparado. Então, esse processo todo das horas da dilatação, da contração, que pode, no decorrer do tempo, demonstrar ali uma dificuldade, ou mesmo a mulher pode não estar disposta. Então, a minha, assim, eu defendo o fato de que a cesárea a pedido, ou seja, a cesárea por pedido da mãe deve ser considerada, que deve ser feita. Claro que hoje existe uma certa banalização, sendo mais cesáreas até do que o necessário, mas assim, aquela mãe que realmente, entendendo esse processo, preferir a cesariana, eu concordo que deve ser feita a cesariana. Nós mostramos aqui, então, doutora, o parto normal. A gente vai mostrar depois a cesárea, como que acontece. Em relação ao parto normal, quais são os prós e os contras? O parto normal, assim, a principal questão que envolve o parto é a recuperação pós-parto, porque a gente saiu da cirurgia, né? A cesárea é uma cirurgia, tem uma recuperação cirúrgica. Então, o principal é o pós-parto. Outras considerações, por exemplo, o trabalho de parto é determinado pela hora da natureza, né? A natureza determina. Então, claro que quando você marca uma cesárea, o médico tem que ter muita segurança, muita consciência de fazer um agendamento no momento em que o bebê tenha já adquirido a maturidade. Um grande problema na obstetrícia é o agendamento de cesárea quando o bebê está ali chegando, né, na época do nascer, mas não está exatamente na idade gestacional ideal, que é de pelo menos 38, 39 semanas. E aí, às vezes, o nenê nasce e faz uma dificuldade respiratória, um estresse respiratório, pode complicar. Então, uma das críticas à cesariana é a cesariana ser agendada antes de 39 semanas, porque o bebê está apto a nascer a partir de 38, só que essas contas que a gente faz, elas não são exatas. Por isso que a cesárea, quando programada, deve ser feita com 39. Isso é uma vantagem do parto, que a natureza determina o momento, não tem como errar. Segundo, a recuperação, que é melhor realmente. E outros pontos, por exemplo, o nenê passar pelo canal de parto, o seu pulmãozinho vir já, né, assim, digamos, trabalhando nesse canal de parto, nascer, né, com menos líquidozinho ali nas vias respiratórias. Isso realmente tem um diferencial entre o parto e a cesárea, mas não é significativo, assim, nenhum bebê complica porque nasceu na cesárea, né? Ele complica se ele nascer antes da hora, daí o pulmão não está maduro. Mas pelo fato do canal de parto em si, a gente não vê uma diferença significativa, né? O fato das mães amamentarem é muito falado. Quem tem parto normal amamenta mais fácil, porque os níveis de ocitocina, de hormônio produzidos pelo parto, favorecem a vinda do leite. Porém, quando a mulher tem a cesariana, nós temos que manter um nível, daí com um medicamento endovenoso de ocitocina, para garantir a contração do útero,
para que não ocorra sangramento exagerado no pós-parto ou na pós-cesárea. Então, esse medicamento ocitocina, que é feito sempre para que a mulher tenha o útero mais contraído, ele já faz essa função também de favorecer a vinda do leite. Então, muitas vezes, uma mãe que teve um parto trabalhoso, que ficou esgotada, pode ter mais dificuldade para amamentar do que outra que teve a cesárea tranquila. Então, isso é muito relativo também. Então, acho que 2 fatores reais. É a recuperação, que a mãe está consciente que ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, que a cesárea é um pouquinho mais trabalhosa na recuperação, mas também não é nada do outro mundo. E o outro ponto, que é isso de ter a segurança junto com o seu médico de não marcar nada antecipado. Muito bem. Nós vamos para o intervalinho, então. Vamos colocar o bebê dentro do útero de novo para a gente mostrar a cesárea. 2 minutinhos e nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TV Canal 58.1.